Nesse ambiente abençoado, a palavra de Deus é pregada com responsabilidade e muita graça. E é este compromisso que nós queremos levar até você e a sua família. Comprometidos com a palavra, o nosso programa diário. Então fala do Elias no Monte Horebe, né? Que toda essa situação da qual a gente vai abordar muito por cima, ela tem uma história bastante comprida nas Escrituras. Levantou-se, pois, verso 8, e comeu, o profeta Elias, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aí, Elias? Eu não planejei isso para a sua vida. E ele disse: tenho sido muito cuidadoso com a tua obra, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, a tua palavra, a tua igreja, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei sozinho, e agora querem me matar. E ele lhe disse: vem para fora, põe-te nesse monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento veio um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, saraiva. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, veio para fora e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: o que você está fazendo aí, Elias? E ele disse: Senhor, tu sabes, eu tenho cuidado tão bem da tua obra, né? Mas os teus filhos, a tua igreja, derrubaram teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei sozinho e querem tirar a minha vida. Então, no verso 4, eu quero voltar um pouquinho antes da nossa leitura e acentuar essa palavra aqui. E Elias se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, quero morrer, pois eu não sou melhor do que meus pais. Amém? Assente-se nesse mesmo espírito. Tudo isso faz parte de um contexto onde nós vemos um homem prodigioso, onde nós vemos um homem de muita coragem, de muito ânimo, de muita afinidade com Deus, um homem que foi arrebatado, não conheceu a morte, justamente por essa afinidade, essa comunhão com Deus, e que Deus usou em alguns milagres realmente extraordinários, até na ressuscitação de um menino morto. E de repente a gente vê esse homem, como vocês conhecem muito bem a história, num monte, desafiando toda a nação de Israel. A gente vê esse homem desafiando um dos personagens mais malignos que a palavra de Deus nos fala, nos relata, cujo espírito ainda procura reinar nas igrejas, que foi Jezabel, que o rei de Israel, Acabe, cometeu o grande erro de esquecer os conselhos de Deus e casou-se com uma estranha, com uma idólatra, e não deu outra. Influenciou o Acabe de tal maneira que o Acabe acabou com os cultos a Deus e instituiu cultos a Baal, o Deus da prosperidade, das plantações, esse tipo de coisa, né? E de quebra ainda uma deusa chamada Astarte ou Asterote, né? Que teoricamente seria a deusa
da fertilidade, né? Então esqueceram-se do verdadeiro Deus por causa da influência de uma mulher extremamente maligna. E Deus levantou justamente este homem para desafiar aquele povo. Junta eles no Monte Carmelo. Lá eu te direi o que você vai fazer. Mas antes disso, Deus tinha determinado que por 3 anos e meio, e por que isso ia acontecer? 3 anos e meio não ia chover. E se não tem chuva, vocês sabem muito bem disso, já deve ter olhado lá para o teu quintal ou para a grama da rua essa semana, como tudo verdejou bonito, estava tudo seco, né? Há 3, 4 dias de chuva dá gosto de ver. Eu tenho como é que chama a planta do aloe vera? Babosa. A babosa, eu tenho um pé de babosa lá em casa que é um prodígio, porque a babosa, ela raramente floresce, e o meu pezinho lá está com quantas que eu contei ontem? 11 ou 12, né? 11 ou 12 flores enormes apontando assim. Quando estiver bem aberto eu vou fotografar, até vou fazer um quadro lá para minha galeria de família lá, porque a babosa lá em casa faz parte da família. Não é? E tudo isso por causa do quê? Chuva, água, não é? E era justamente o que Deus disse: vai lá e diz para o Acabe que por 3 anos e meio não vai chover. Eu quero ver se esse Deus dele, que é o Deus da abundância, da plantação, esse tipo de coisa, e a deusa da fertilidade, se eles serão capazes de deter o estrago que 3 anos e meio de seca vai fazer. Deus funciona assim. Por isso não desafie Deus não. E vocês, o resto vocês conhecem tudo. Até que terminou os 3 anos e meio, Elias veio para o Monte Carmelo, juntou tudo aquela raça, desafiou os 850 profetas de Baal e de Astarte. Só apareceram 450, né? E passaram uma vergonha muito grande. E o Deus de Israel foi exaltado, porque tudo aquilo que ele tinha que fazer, ele fez através de um homem de muita coragem. Pensa bem, alguém aqui já esteve no Carmelo? Então estivemos, né? Pensa bem, um homem só naquelas montanhas ali, aparentemente sozinho, diante de um rei, do seu país, e ela não estava presente, mas nas coxias, como a gente diz, lá estava Jezabel por trás de tudo aquilo, e aqueles sacerdotes e tudo mais, e aquele povo em volta, e o desafio era o Deus que responder com fogo no altar. Esse será o Deus que todo mundo vai acreditar e vai obedecer. Esse foi o desafio. Agora pensa bem, sério, mesmo sendo uma mulher de Deus que você é, um homem de Deus, ou até pastor como alguns de nós somos e tudo mais, pensa bem, aparentemente sozinho, debaixo daquela pressão toda, humanamente falando, sempre fica um restinho de dúvida na nossa mente, por mais que você lute com aquilo, mas será? Não é? Então imagine a situação, a pressão em cima daquele homem, que depois de tudo feito, o altar restaurado, água jogada sobre o cordeiro cortado, aquela coisa toda, uma manhã inteirinha de orações dos profetas de Baal, e nada acontecer, disse: chega dessa palhaçada, agora é minha vez. E ele orou, e Deus mandou fogo do céu, que consumiu o altar, e logo em seguida apareceu a primeira nuvem, e o Elias disse para o rei, que vinha com a carruagem dele: corre, porque vai despencar um aguaceiro aí. E veio. Depois disso, o que acontece? A rainha Jezabel, a maligna, ela manda alguém dizer: vai lá e diz para o Elias que eu vou acabar com a vida dele. Ele me envergonhou, eu vou acabar com a vida dele. E o Elias estava tão
tenso fisicamente falando, emocionalmente falando, por tudo que ele tinha enfrentado, cansado, porque essas coisas trazem realmente um peso muito grande. Uma reunião tua lá com o funcionário traz peso, né? Uma reunião nossa aqui, às vezes, de departamento, traz expectativas, traz peso. A gente, quando vem pregar, eu venho tudo saltitante e tudo mais, mas lá por dentro, a gente está sempre apreensivo. Eu tenho que dar o meu melhor. Esse povo não veio aqui para me assistir, esse povo veio aqui para ter comunhão com o seu Deus, e eu estou no meio dessa caminhada. Eu sou Elias no caminho deles, né? E quando termina, por isso que eu normalmente, quando termino o culto aqui, esse pessoal que vem de fora, pastores, e virão muitos nesses próximos 5 meses, né? Eu não vou jantar com eles, apesar de que são eles que pregam. Estou sempre, né? Ou depois de culto, não sou de comer nem nada, porque queira ou não queira, o corpo sente aquilo que o emocional sente antes. E o cansaço que a gente não sente exatamente das emoções, a gente sente do corpo, muitas vezes. Então a gente precisa do quê? De descanso. E muitas vezes, ficar sozinho com Deus, ficar quieto, tranquilo, não é? Então a gente vê aqui um processo de cura de alma cansada e sobrecarregada, no tratamento que Deus deu a Elias, que é o mesmo que Ele quer dar para mim e para você, que está tenso, que está cansado só de notícia ruim, só de maldade, das maiores bandalheiras que o mundo já assistiu na sua história. Hoje Sodoma e Gomorra é um convento de freiras perto do que nós estamos vivendo, né? Queira ou não queira, meu irmão, minha irmã, só notícia ruim, e a gente é tão mórbido que a gente ainda vai assistir, né, dona Marilza, o programa do Datena, onde só tem morte, estupro, violência, gente enterrada, jogada no rio, a mãe matando o filho matando o pai, né? Esse tipo de, sabe, é um acúmulo de tensões que nós precisamos observar muito, precisamos nos cuidar muito, senão daqui a pouco nós estamos aí chamando Jesus de Genésio. Não é por aí o caminho, gente. Por isso, não à toa, a palavra de Deus nos fala muito, muitos versículos ao longo das Escrituras, de formas diferentes, mas todos dizendo a mesma coisa: descansa no Senhor, entrega os teus cuidados ao Senhor. Pedro, mais do que ninguém, podendo dizer, lançai sobre Ele todas as suas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Então esse é o caminho, né? E nós vemos aqui, na história do nosso irmão aqui, pedindo para morrer, um espírito de suicídio, na verdade, profundamente depressivo depois de uma grande vitória, não é? É o retrato de quando uma alma pede socorro em silêncio. Ele se retira, ele vai para o deserto, ele vai para dentro de uma caverna, ele vai ficar escondidinho lá, que nem um urso lá no fundo da caverna. E Deus usa de situações para mostrar para ele que ele não estava sozinho, e que o Deus dele não depende de estardalhaço, de espetáculo. Deus age no silêncio. Deus não grita no teu ouvido. Deus, que é espírito, fala ao teu espírito suavemente. Tem uma outra versão da Bíblia que eu gosto muito, que Deus fala com ele num cicio, num murmúrio, uma voz tranquila, que acalma. É a voz da mãe quando o nenê está chorando. É só o fato da mãe pegar ele e dizer: fica quietinho, qualquer coisa assim, pronto, na hora ele sossega, porque é a voz da mãe. No caso aqui, El Shaddai também significa peito de mãe, né? No caso aqui, é Deus agindo como mãe, não é? Falando ao nosso espírito, ao nosso coraçãozinho aflito como o da criança. E ele vem agora de encontro a esse Elias, que havia vivido um dos maiores momentos espirituais do seu ministério, de toda a sua vida,
que foi de momentos extraordinários. Ele enfrentou profetas, aqui ele viu descer fogo do céu, ele experimentou o poder de Deus de uma forma extraordinária, não é? Mas ele se sentiu sozinho de repente. E ainda para complicar, vem a ameaça de uma rainha. Poxa, ele já tinha vivido expectativas de mudar a situação. A mesma oração que ele fez para não chover 3 anos e meio, agora ele estava encarregado de fazer a mesma oração para fazer chover. Olha a expectativa de tudo isso. Vamos supor, pensar diante de toda aquela multidão, e se não acontecer nada, né? Mas quando nós temos compromisso com Deus, acontece sim. Se você é de Deus, se você crê em Deus, se você de alguma forma você serve a Deus, Ele jamais vai falhar para você, né? Então ele ora e vê descer fogo do céu. Ou seja, ele experimentou o poder de Deus de uma forma extraordinária. Mas logo depois da vitória, veio o esgotamento emocional, físico e emocional. Eu me lembro, quando eu falo dessas coisas assim, eu sempre me lembro do meu casamento com a Marilza, 56 anos atrás. Nosso casamento foi bastante conturbado. Especialmente o pai dela não queria aquele cabeludo de jeito nenhum dentro de casa, né? A gente enfrentou uma pressão muito grande no nosso namoro e no nosso noivado. E depois de todas essas pressões, marchas e contramarchas, nós estávamos determinados a casar. Nós já éramos maiores de idade. Meu sogro não ia entrar com ela na igreja, para vocês terem uma ideia, né? Se recusava a entrar. Quem ia entrar com ela era o seu... Como era o nome do teu patrão? É isso que ela falou aí. E que bom. A filha do patrão dela emprestou o vestido de noiva para ela casar, né? O Nelsinho era músico do Sun Jazz Quintet. Era um dos grandes conjuntos musicais que nós tivemos aqui no Paraná, especialmente em Curitiba. E lá veio Dona Marilza, lá fui eu para a igreja. Quem nos casou foi um padre amigo meu, parceiro de futebol de salão, essa coisa toda, muita gente boa, que depois do nosso casamento desistiu da batina e foi se tornar psicólogo. Não sei se foi por causa do nosso casamento. Mas na hora certa lá estava o seu... Em cima, assim, aos 45 do segundo tempo, o seu Geraldo apareceu lá para entrar com a filha dele na igreja, milagrosamente, né? Mas tudo isso criou tensões, muitas tensões. E você sabe como é que é a lua de mel de pobre, né? A gente casa hoje, passa o domingo junto, segunda-feira volta para o trabalho. Pelo menos o nosso foi assim. Não teve essa de ir para a praia, de ir para a Europa, de ir para não sei para onde. Foi para o fundo da casa que eu aluguei lá e pintei e arrumei para a gente poder casar, não é? Aí no domingo de manhã, a gente casa no sábado de noite, no domingo de manhã, a gente acorda, olha um para o outro e desaba em choro, um no ombro do outro. Lembra disso, Dona Marilza? Eu acho que não, né? Choramos no ombro um do outro. As tensões todas que nós vivemos é natural, gente. Nós somos humanos, não esqueça disso. Nós somos humanos porque estamos vivendo nesse corpo. Espiritualmente, nós somos sobrenaturais. Nós somos seres espirituais. Mas enquanto estamos aqui nesse mundico, nós somos humanos. Quer dizer, deveríamos ser, né? Humanos, que esqueceram de ser humanos. Isso aconteceu com o profeta, né? A ameaça de Jezabel foi suficiente, foi a gota que entornou, vamos assim dizer. Foi suficiente para abalar o coração daquele homem que parecia inabalável, um homem de milagres. Nós temos nossos limites, você tem que entender isso. Não ultrapasse os teus limites. É como no futebol.
Quantas distensões eu tive, principalmente jogando na chuva. No tempo que eu jogava futebol, era aquelas bolas de couro costurada. Aquilo, quando chovia, ficava pesando 5 quilos aquele negócio, não é? Faz tempo, né? Meu Deus, quantas distensões. Me lembro de uma no meio da coxa aqui, que afundou a coxa aqui, é o chamado músculo costureiro, a gente chama, né? Se não tivesse alguém lá com éter para jogar o vidro inteiro em cima da minha perna, eu ficava gritando de dor. Por quê? Porque eu passei do limite. Imagine, se passar de um limite físico, acontece isso, como vocês veem aí muitas vezes aí com o Ronaldo na Copa e outros. Você ultrapassa o limite físico, você paga o preço. Agora imagine no espiritual. E foi o que aconteceu com esse homem, né? Ele foge, ele se isola, ele se deita debaixo de uma árvorezinha. O zimbro é uma árvorezinha baixinha assim, tem que ficar agachadinho ali para ter alguma sombra, gente. E o que ele deseja? Ele deseja morrer. E ele diz isso para Deus: chega, Senhor, estou cansado, quero morrer, estou fora, me esquece, me erra, não quero mais, né? E isso nos revela algo profundo. Até os mais fortes espiritualmente podem se quebrar emocionalmente. Você olha para Jeremias, pensou em morrer. Você olha para Jó, pensou em morrer. Você olha para outros personagens bíblicos, pensaram em morrer, de desanimar, de desistir. Se pudesse tirar a própria vida. E isso está acontecendo demais. E por que eu estou falando nisso nessa manhã aqui? Porque os pastores aqui principalmente têm atendido muitas pessoas aqui na igreja com pensamentos suicidas. Com pensamentos suicidas. Não quer mais viver. Tem alguns que dá vontade de bater com um gato morto, porque não quer mais viver porque perdeu o namorado, ou perdeu o marido, ou perdeu a esposa. Só perdeu o marido ou a esposa, não perdeu a salvação, não perdeu a eternidade, gente. Vai devagar. Ninguém tem o direito de tirar de si mesmo o maior dom que Deus lhe deu, que é a vida. Viva! Viva abundantemente, viva com alegria. Aprenda a agradecer pelo pouco que você tem, como Jesus fez com os 5 pães e os 2 peixes, e você terá abundância e vai sobrar. Mas nós temos que aprender isso em termos espirituais, contra a lógica humana. E se possível, como eu já disse, se cuide, reponha. Hoje nós temos um facilitador aí espetacular, que é o Google. Se você for agora no teu Google aí, você botar ali remédio caseiro para depressão, não precisa nem gastar dinheiro. Vai no quintal e tem um monte de coisas ali, reposições as mais diversas, seja de vitamina D, vitamina A, vitamina E, seja a própria melatonina, essa coisa arada toda. Você tem recursos, você tem farmácia na esquina, você tem um quintalzinho que você pode plantar suas coisas lá, eu com a minha babosa lá e todas minhas tranqueiras para chimarrão. Gente, o que a gente não pode é fazer como Elias, se jogar embaixo do zimbro. E depois de Deus chamar a atenção ainda, fazer ele comer, andar 40 quilômetros, se jogar dentro de uma caverna. Não é direito isso. Reaja, lute. Você pode, você deve, você tem que. Você tem que, seja mais você, e deixe Deus ser mais Deus ainda na sua vida, né? Elias não estava apenas com medo, ele estava cansado, ele estava sobrecarregado, ele estava frustrado, ele se sentia, ele se sentia sozinho. Olha para mim, você jamais estará sozinho, porque você tem, ainda conversava com o pastor Pedrinho agora a respeito da arca. Pouco me importa a arca já foi, é página virada. Mas naqueles tempos, a arca representava a presença de Deus. Hoje não precisamos mais da arca, porque Deus está em nós agora. O véu do templo rasgou-se de cima para baixo, e um novo e vivo caminho foi aberto para nós chegarmos a Deus. É isso que nós temos que entender. Isso não é um fetiche aqui, é apenas no meu ponto de vista pelo menos, né? Até porque são exatamente as medidas
da arca original. É apenas um enfeite, é uma lembrança de algo extraordinário que Deus fez, não é? Então ele não estava só com medo, ele estava se sentindo sozinho. E se tem uma coisa triste, você pode até estar sozinho, solitário. Eu mesmo sou meio lobo solitário, gosto de andar sozinho, gosto às vezes de estar sozinho, sou um tédio para a Marilza, porque eu não sou de falar muito. Viajar comigo, coitadinha, ela bota aquele estrubisco no ouvido aqui, vai, porque eu estou ligadaço, ainda mais do jeito que eu dirijo. Se eu não estiver ligado, eu não estava aqui, não é? Mas cada um tem um comportamento, não significa que eu esteja só. Nunca estive só, nunca estive só, jamais estarei só. Mesmo que eu tente, Ele não vai largar minha mão, porque Ele me fez uma promessa, como fez para você: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ah, mas Jesus se sentiu sozinho. Sentiu-se sozinho, mas não estava só. Uma coisa é se sentir, outra coisa é de fato estar. Então tem momentos que você faz tudo certo, e mesmo assim sente vazio. Na sua vida você vence batalhas externas, mas perde forças por dentro muitas vezes, né? Você continua servindo, mas parece que a alma já está cansada. Será que vale mesmo a pena? Então dá uma paradinha. Não tome atitude nenhuma precipitada. Não coma pudim quente, você vai queimar os lábios. Espere esfriar um pouco, amornar, e aí você vai saborear e sentir o gosto da coisa, né? E como Elias, você pode até pensar: ah, eu não aguento mais. Às vezes no ministério a gente passa por momentos assim, não posso negar, mas não aguento mais, somente eu, né? Minhas características, minha personalidade, eu não sossego nem dormindo. Essa noite sonhei com Josué Bentes, com Mário de Oliveira, com o pastor que já morreu. Eita lasqueira, senti calor, me lasquei. Eu não posso sentir calor dormindo, que eu só tenho sonho ruim, né? Então foi uma guerra a noite inteira nesse sentido, né? Mas eu preciso viver a cura de Elias e aprender com Deus, como nós vemos aqui, que em primeiro lugar Deus cuida do corpo, da saúde física. E saúde física não é passar fome, é se alimentar. E se alimentar da melhor maneira. Não precisa comer que nem um doido, mas o mínimo indispensável e necessário para o seu organismo, né? Você veja que antes de corrigir Elias, Deus fez ele: descansa aí, fica aí no ribeiro, vou mandar te trazer em carne, vou te mandar te trazer em pão. E ele comeu, virou para o outro lado, continuou dormindo, que é bem típico de depressivo, né? Continuar dormindo. Ele disse: não te trouxe comida aqui para você voltar a dormir. Tem muita coisa para fazer com a tua vida. Levanta e anda 40 quilômetros. É? Deus tem muita coisa a fazer com a sua vida, meu irmão. Você mal começou a viver o plano de Deus, ou começou e o inimigo está tentando acabar com a tua carreira desde cedo. Insista, resista, não desanime. A vida não é um marido, a vida não é uma esposa, a vida não é um pai, a vida não é uma mãe, a vida não são coisas. A vida é um dom extraordinário para ser vivido, sozinho ou acompanhado, mas nunca sozinho no que diz respeito ao importante, que é a parte espiritual, né? E a gente vê aqui que nem toda crise é falta de fé, às vezes é falta de descanso. Eu sei como é que é a vida, eu já vivi tudo isso, mas é melhor tirar férias do que receber em dobro no final do mês. Você precisa parar.
Você precisa de férias. Isso é uma coisa que eu ensino meus pastores. Quando eu digo meus pastores, ou das 34 igrejas que eu sou superintendente aqui, isso é uma das coisas que incessantemente eu digo para eles: gente, eu desde que comecei no ministério, nos tempos mais difíceis, eu sempre em janeiro levei a Marilza e as crianças para a praia, sempre saía junto. Mas e o dinheiro? O dinheiro eu juntava durante o ano. Todo mês eu separava lá 50, 100. Em outubro eu ia lá para Matinhos, e aí eu alugava uma casa por 20, 30 dias, 30 dias nunca dava, era 15, 20 dias, e pagava à vista em outubro, era metade do preço. Em janeiro a gente só ia para passar um tempo junto. Isso é necessário na nossa vida. Por que vocês acham que tem férias nas aulas? Embora eu acho até um exagero, principalmente no tipo de ensino que tem no Brasil. Todo mundo precisa parar. Jesus mesmo reuniu os seus uma vez, está na Bíblia, e ele deve ter feito isso muitas vezes, né? Vamos parar aí, moçada, estamos andando demais, estamos atarefados demais, estamos atendendo gente demais. Vem cá, prepara um foguinho aí, esquenta uma água, alguém prepara o chimarrão e vamos fazer uma carninha aqui embaixo da árvore. Está na Bíblia, só não está a carninha ou o chimarrão, mas a coisa em si está. Não é? Era o que tinha naquele tempo, um vinho, um pão, um figo, alguma coisa. Vamos bater um papo, vamos relaxar, gente. Vamos relaxar. Relaxe. Relaxa no seu casamento, relaxa no bom sentido. Se mulher relaxada, é a maior desgraça que tem. Homem, então, nem se fala. Aquele que vem e joga a toalha em qualquer lugar. A cama que o cara dorme vira uma maçaroca que para achar o travesseiro leva meia hora, né? Assim, não. Isso é coisa de quem não vai dar certo na vida. Esses dias eu estava lendo um japonês falando na internet, né? Não deixe nada na pia de um dia para o outro, senão você já vai começar o dia mal. E é verdade. Você levanta para fazer o café, está aquele murumbum lá em cima, que deixaram de um dia para o outro, e se não deixaram do almoço também. Isso atrai miséria, acredite, isso atrai demônio. Tem a sua casa arrumadinha, a sua roupa arrumadinha, tudo arrumadinho. Isso vai definir teu futuro e o futuro dos teus filhos, que vão ver em você o exemplo. E não vou cobrar nada por essa consulta. Mas é verdade, eu sempre fui arrumadinho, filho único, tudo. Até hoje eu sou assim, não é, dona Marilza? Chego em casa, isso aqui já vai direto para o cabide, a calça já vai direto para o lugarzinho dela, e assim por diante. O sapato vai ali embaixo. Guri pobre, só tinha um sapato, uma camisa ou duas. Se eu não cuido daquele pouco que eu tinha, nada eu teria, né? Então a gente aprende na dificuldade, né? E eu estou dizendo isso, gente, de você ter um descanso, porque Deus respeita o processo emocional. Ele respeita o processo emocional da nossa vida. Deus pergunta: o que você está fazendo aí, Elias? Não te criei para isso, não te fiz com esse propósito. Não porque não sabia o que o Elias estava fazendo ali, mas porque queria que Elias expressasse o seu sentimento, a sua dor, a sua frustração. Em outras palavras, botasse para fora. E isso é o que a gente pode fazer diariamente, através da oração. Às vezes eu leio aí de pessoas, tipo jogadores de futebol, artistas e tudo mais, como a análise fizeram bem para eles. E o que é análise? É botar para fora o que você está sentindo. E se tem alguém que te compreende, pode te ajudar, e você pode rasgar o coração, abrir o coração, porque ele não vai contar para ninguém, não vai fazer fofoca para ninguém do que você está vivendo. Esse alguém chama-se Jesus, e você tem que entender que Jesus está vivo, é uma pessoa. Você não está falando com as paredes, você não está falando com a cadeira, ou com a poltrona, ou com o canto da tua cama. Você está falando com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que te compreende, que te conhece. Abra o coração. Você chora por novela, chora até pelo gol do teu time, e não é capaz de chorar na presença de Jesus? Que é isso? Isso tudo traz respostas para cada um de nós, não é? Deus não ignora a tua dor. O que Ele quer é que você abra o teu coração para tirar de você essa dor.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Abra o seu coração. Abra o seu coração de verdade. Não tenha vergonha de chorar, de espernear, de se esticar no chão, orar deitado no chão do teu quarto ou da sala. Não, né? E veja, como eu já disse, né? Deus se revela, não é no tumulto, não é exatamente na igreja onde todo mundo está cantando, orando ou falando em línguas, não. Deus se revela na suavidade. Por isso ele diz: aquietai-vos. Aquietai-vos, aquieta o teu coração, saiba que eu sou o teu Deus. Diante do Mar Vermelho, não é? Diante do Mar Vermelho, ele disse simplesmente: fiquem quietos agora, silêncio, e vejam o que eu vou fazer. E o que ele fez não foi pouca coisa. Abriu o Mar Vermelho, e ele quer abrir qualquer Mar Vermelho ou Rio Jordão na tua vida, desde que você siga o processo que ele estabelece, não o teu. Não é no grito, não é no grito, não foi no vento forte, não foi no terremoto, não foi no fogo, foi numa voz mansa e suave que ele falou com você. E a mesma coisa você pode fazer com ele, ou até como o profeta Jeremias, né? E o Jeremias tinha razões para isso. Se você conhecer a vida do Jeremias, você se compadece do homem, né? Ele dizia, né, que a gente devia gritar, né? Clama a mim e responder-te-ei. Muitas vezes tem orações desesperadas, sim, por que não? É quando a gente clama a ele, não é grito à toa. É a oração na maior das suas expressões, no clamor realmente, né? Nem sempre Deus vai falar no barulho, gente. Às vezes ele cura no silêncio. Então fica quieto. Na tua oração, dá um tempinho para o Espírito falar com você. Então logo termina a sua oração, abre a Bíblia, pode ser aleatoriamente. Não leia um versículo não diz quase nada. Leia o conjunto, o texto e o contexto, e você vai encontrar uma resposta para o teu momento ali, né? Porque ele também cura no silêncio. E finalmente, gente, Deus restaura propósitos. Porque situações como essa acabam com sonhos, acabam com casamento. Porque muita gente se esconde dentro de cavernas no casamento. Se esconde, se enfia no fundo de caverna dentro de casa. Vai lá para o fundinho da caverna dentro da família. Não funciona dessa maneira, né? Tem que vir para fora, tem que abrir o coração, tem que voltar a relacionar-se com Deus. E então Deus vai restaurar o propósito da sua vida. Muitos de vocês já tiveram propósitos que foram abandonados. Retome o teu propósito, o teu sonho. Volte a estudar, volte a fazer a coisa acontecer. Nem dá para falar isso, mas se eu tivesse que sair dessa igreja aqui, sem problema nenhum, abro outra, começo tudo de volta, por uma razão muito simples. Eu fui um mero instrumento aqui, posso ser um mero instrumento em outro lugar também. Com você não é diferente. Somos instrumentos de Deus. Primeiro para a construção da nossa própria vida, família, e também de algo maior, seja no trabalho, seja no estudo, seja na profissão, ou seja no ministério, né? Deus, depois de cuidar da alma de Elias, envia ele novamente. Eu quero que você vá ungir tal rei, faz isso e aquilo e tudo mais. Levaram anos, não foi um mês. Levaram anos, com Eliseu no pé dele ali, aprendendo, até que passou o bastão para Eliseu, mas não foi da noite por dia, não. A cura não termina no descanso, ela continua no reencontro com o nosso propósito. Não adianta só descansar agora e voltar das férias e já começar a esquentar a cabeça tudo de novo. Não, aquilo foi para dar um tempo para você. Vai com calma, né? Então, se você está cansado, não se culpe por sentir isso. Você é humano. Você não é o Homem-Aranha, nem o Homem de Ferro, nem o Superman.
né? Não esconda a sua dor. Não esconda a sua dor. Não abandone tudo no impulso. Eu já fiz isso e quebrei a cara feio. Não abandone nada no impulso. Não quero mais por qualquer coisa. Não é assim que funciona. Isso é imaturidade, falta de personalidade, gente. Deus não rejeitou Elias no seu pior momento. Ele cuidou, restaurou e reposicionou. O mesmo Deus de Elias está cuidando de você agora, nessa altura da tua vida, nesse momento difícil que você está vivendo. Não se abandone. Não se abandone. Tem gente que te ama. Você é importante para muita gente. Você é importante para Deus. Você é importante para essa igreja. Acredite nisso. Você tem a sua importância. Então eu quero que por um instante você se coloque de pé. Por um instante eu quero que você ponha a mão sobre o seu coração. E que por um instante você faça uma oração comigo. Diga assim: Senhor, o Senhor sabe que tem dias que a minha alma está muito cansada, desanimada mesmo. Me sinto como Elias, e eu nem sei explicar porquê. Por fora eu continuo, mas por dentro estou cansado, por dentro estou esgotado, por dentro estou desanimado. Mas hoje, Senhor, diante da situação vivida pelo profeta, situação que eu estou vivendo de alguma forma, eu quero viver a outra situação dele, que foi ser restaurado por ti e retomar a sua caminhada. Hoje eu reconheço a minha fraqueza diante do Senhor. Cuida de mim, como o Senhor cuidou de Elias. Cuida de mim, cuida da minha alma, cuida do meu espírito, cuida do meu coração, cuida das minhas lembranças, cuida do meu emocional, alimenta a minha alma, acalma os meus pensamentos e me ensine a descansar na tua presença, como Davi, nas suas tribulações, aprendeu a descansar. Fala comigo, Senhor. Fala comigo na suavidade. Fala no meu íntimo, no meu interior, e restaure em mim a alegria de viver e o propósito de continuar. Nesta manhã desse dia do Senhor, eu estou entregando o meu cansaço, a minha ansiedade e a minha dor. Estou colocando esse pacote dolorido aos pés da tua cruz, e em troca eu quero receber a tua paz, o teu ânimo, a tua direção. Eu oro agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Amém. Não desista, não desanime. Você acabou de participar de mais uma edição do seu programa Comprometidos com a Palavra. Querendo Deus, a gente volta. Agora, um grande abraço do pastor Rogério Amorim. Um bom dia mesmo e viva Cristo!